Se você já usa o gradiente linear aqui para o Profit Chart, chegou a sua vez, meus amigos. Eu fiz uma série de atualizações para melhorar não só a performance do robô, mas também a forma como você utiliza ele. Agora ficou bem mais fácil e prático parametrizar o robô, o que vai permitir que você tenha mais velocidade aí nos seus ajustes e na hora de colocar o robozinho para rodar. Então bora aqui para a tela que eu quero mostrar para vocês todas as atualizações que eu fiz nesse robô e como essas melhorias vão te ajudar aí no seu dia a dia. Bora lá! Meus amigos, estou aqui com um gráfico do índice futuro, tá? Tenho aqui o próprio indicador do gradiente linear plotado aqui na função do Cash Bandits, tá bom? Eu vou abrir aqui, ó, uma lista de parâmetros para mostrar para vocês como é que ficaram agora as novas atualizações, tá? Tudo que foi alterado no robô. Então, já vamos logo aqui para a edição de parâmetros, tá? Aqui na edição de parâmetros, meus amigos, vocês podem ver que agora tem separadores, ó, entre as funções. Antes ficava meio bagunçado, eu já tinha feito até um esqueminha aí, colocando uns underlines na frente e tal, mas o pessoal mesmo assim ainda tinha muita dúvida na hora de colocar para rodar o que pertencia a uma função ou o que pertencia a outra, tá? Então agora, isso aqui vai facilitar bastante, porque você bate o olho e só vale para aquela função aquilo que está dentro, tá? Dessas linhas, beleza? Então aqui, ó, na função operar na mão, ela vem até aqui, ó, tá? Então você pode marcar aqui sim ou não para utilizar a função operar na mão, grade dinâmica, etc. E vem até aqui na parte do alvo, onde você vai parametrizar caso você queira estar utilizando ou não, beleza? Mesma coisa, pessoal, aqui pro Cash Bandits, ó. Essa linha aqui, ela ficou como um título, tá? Da função. E tudo que está abaixo dela pertence à função Cash Bandits, tá? Isso facilita bastante. Mesma coisa para o regressão linear, tá? Mesma coisa aqui para o VWAP Bandits, para o ordem no preço, tá bom? Eu inseri aqui, pessoal, um sisteminha de hora programada, que vai permitir que você entre com um robô com uma hora programada, obviamente, né? Então você pode programar o horário em que o robô vai fazer a entrada e se ele vai comprar ou vender, tá? Fica tranquilo que eu vou explicar isso aqui para vocês. E ainda, com essa função aqui de hora programada, turma, você vai conseguir fazer operações de hedge, né? Entrando comprado e vendido simultaneamente, tá? Obviamente em robôs separados. Um você vai colocar para comprar e no outro você vai colocar para vender, beleza? Mas fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês ainda no decorrer do vídeo como utilizar aqui para rodar hedge utilizando essa função de hora programada, tá? Temos aqui também, pessoal, um sistema de proteção. O que é esse sistema de proteção? Ele vai proteger um valor da sua conta, tá? A partir de um determinado gatilho. Ele vai funcionar mais ou menos como um trailing stop financeiro, entendeu? Então, por exemplo, se você parametrizar aqui para 150, toda vez que atingir 150 reais, ele dispara o gatilho, começa a fazer a proteção. E aí ele vai proteger X%, tá? De tudo que seu robô fizer. Então, por exemplo, se ele atingir 150, ele começa a proteção. Aí o seu saldo foi subindo, 150, 160, 170, 180, 200, 250. Ele vai sempre capturar o pico máximo de resultado no dia. Supondo que ele bateu 300 reais, ele vai proteger quanto? 70% de 300 reais. 3 vezes 7, 21, 210 reais, tá? É isso que ele protegeria. Então, bateu 150, ele inicia o gatilho e ele vai sempre preservando 70% do pico máximo que o seu robô fizer no dia, tá? Eu vou simular para vocês verem essa função funcionando na prática também, ainda no vídeo de hoje. Beleza? Eu inseri aqui também, pessoal, nas configurações gerais, ó, nota aqui, ó, configurações gerais, ou seja, isso aqui, ó, serve para todas as funções, tá? Eu inseri aqui, além do grid, onde você pode aumentar o espaçamento do grid, coloquei também aqui um alvo do grid, tá? Então você pode, por exemplo, entrar com um grid de 50, mas colocar o alvo do grid de 30 pontos, 35 pontos, tá? Você só não pode exceder os 50 pontos. Então, se o grid for de 50, o alvo do grid máximo é 50, tá? Se o seu grid for de 100, o alvo máximo do grid é 100, beleza? Você não pode colocar, por exemplo, um grid de 100 e um alvo de 150 pro grid, tá? Não tem como, porque daí ele vai fazer entradas a cada 100, ele colocaria uma ordem a 150. E aí o robô vai se perder todinho, tá? Então não faça isso, beleza? Se o grid é de 100, o máximo de alvo do grid também é 100. Por que eu coloquei isso, turma? Muita gente aí queria fazer gradiente, né? E entrar uma quantidade X de pontos, mas pegar alvinhos curtos. Então ficar ganhando naquela oscilação se o preço fica naquele range, tá? Fica a critério utilizar ou não. Eu gosto de utilizar sempre 50-50 pro índice, tá? Eu não gosto de utilizar valores diferentes, não. Eu gosto de utilizar valores iguais, beleza? Aqui segue igual, pessoal. Quantidade de níveis, quantidade da primeira ordem, quantidade por ordem, tá? Aqui embaixo são os plots. Isso aqui não interfere em absolutamente nada no robô. Tanto faz do jeito que está marcado. Notem aqui que eu excluí, pessoal, do nosso robô aqui, ó, os intervalos de horário. Antes era possível você parametrizar horários para pular, né, eventos, notícias, esse tipo de coisa. Agora eu tirei. Por que eu tirei? Porque aqui, ó, na aba de entrada, o próprio Profit já dá pra gente a possibilidade de adicionar vários horários. Então eu não via mais sentido manter isso dentro do robô se o próprio Profit já disponibiliza isso pra gente. Então aqui no Profit você consegue colocar os intervalos de execução, tá? Ou intervalos de suspensão. Qual que é a diferença de um de outro? Se você colocar intervalos de execução, significa que ele vai operar nos horários que estão marcados aqui, tá? Então, sei lá, quero operar aqui das 9h20
até as 9h55, tá? Depois eu quero operar das 10h10 até, sei lá, 11 horas, tá? Então, são os intervalos em que você quer que o robô opere, tá? Se você marcar intervalo de execução, são os horários que você quer que o robô opere. Se você quer suspender o robô nesses intervalos, você vai marcar o horário de suspensão, ou seja, ele vai operar em todos os outros momentos, menos nos momentos aqui marcados, tá? E você ainda tem a opção aqui de zerar, caso ele chegue nesse horário. Tá bom? Você consegue fazer a zeragem de posição. No meu bot eu não permitia a zeragem. Na verdade, eu não vejo muito sentido em zerar no meio de uma operação se você está fazendo um gradiente linear, tá? Teu preço pode estar muito para trás, você está com o médio carregado, e você faz a zeragem por causa do horário, e depois o preço poderia voltar tudo, tá? E te dar o dinheiro. Então, não vejo muito sentido em fazer zeragem, beleza? Então, eu acabei removendo isso do robô. Por outro motivo também, tá? Muita gente ia testar o robô, ia rodar. Ah, já o robô não tá rodando. Pô, sempre tinha um horário lá desmarcado, tá? Pelo menos um horário tinha que estar marcado. E a pessoa sempre desmarcava os horários e aí o robô não funcionava. Então também, cara, é só estresse, tá bom? Como o Profit lançou isso aqui, já foi motivo para eliminar de vez. Beleza? Mesma coisa aqui, pessoal, na saída, tá? Que você consegue colocar o horário de encerramento. Então aqui você consegue pôr horário operacional, por exemplo, intervalo de execução, horário operacional, e colocar um horário de zeragem. No momento que você quiser, ele zera e para todo o robô. Beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui a falar das modificações, tá? Que foram feitas. Quero mostrar aqui para vocês algumas simulações, tá? E a primeira modificação que eu vou mostrar para vocês foi aqui, ó, no Cash Bands, tá bom? Olha só, no Cash Bands, nota aqui que agora a gente tem a possibilidade, pessoal, de utilizar grade dinâmica ou não. Antes o Cash Bands não tinha grade dinâmica, tá? Então, quando o bot fizer a entrada, se você marcar usar grade dinâmica, o grid vai acompanhar o preço, tá bom? Ele vai correndo atrás do preço. A outra possibilidade, pessoal, que a gente tem agora é o seguinte, ó, zerar se cruzar. O que significa isso? Significa isso aqui, ó, tá? Vou dar um OK porque eu vou deixar já marcado assim, zerar na banda oposta. Um fator aqui de banda de 1,5 que eu gosto bastante de utilizar, tá? E vou deixar o grid aqui, ó, só com 7 pro Cash Bands, 7 níveis, 50-50, tá? Vou dar um OK, vou dar um salvar e sair. Vou explicar para vocês como é que isso funciona e depois vou rodar um replay aqui para mostrar na prática ele executando. Mas basicamente é o seguinte, ó, essa função zerar se cruzar significa o quê? Significa isso aqui, ó. Supondo que o bot fez a entrada aqui, tá? Essa entrada aqui seria válida. Então ele teria feito uma venda aqui. Porém, o mercado, ao invés de descer, né, e vir ao meu favor e fazer a zeragem na banda oposta, o que que ele fez? Ele começou a trabalhar contra, certo? E aí, nota que as médias aqui cruzaram, tá? Cruzaram para cima, ó, tá vendo? Tem um cruzamento aqui. Então, ela cruzou contra o trade, tá? E isso me dá um indício do quê? De que o mercado agora pode voltar a subir. Então o que que ele faz? Ao invés de fazer a zeragem na banda oposta como era o planejado, ele zera onde? Na média, tá? Para garantir assim, opa, o trade não veio a favor, as médias já cruzaram contra, então quero estopar na média de uma vez por todas, tá? Pega o dinheiro que ele fez e se não fez, cara, simplesmente faz a zeragem aqui. Isso é interessante por quê, pessoal? Porque quando a gente trabalha com uma banda larga, que nem essa daqui de 1,5, tá? Nota que se o preço não tivesse batido aqui na média e a gente ter feito a zeragem, nota que ele não atingiu a banda oposta, né? Depois o mercado só andou contra, ó. E aí você teria estopado, tomado um loss cheio no dia. E assim, essa função te salvou de tomar o loss cheio e depois o robô ficou pronto aqui para operar novamente na compra, tá? E nota aqui, ó, que ele teria feito a compra aqui e seguido até o fim do dia aí, comprado com grid dinâmico, acompanhando o preço, tá? Então isso ficou bem interessante, beleza? Eu vou requisitar, já na verdade já tô com o replay requisitado aqui, vou mostrar para vocês essa função trabalhando na prática. Então vamos lá, pessoal, temos aqui a condição de compra, tá? O robozinho já entrou comprado, lembra que o grid dinâmico estava habilitado, ó, o preço começou a andar, ó, ele puxou a ordem para cima, tá vendo? A primeira ordem estava aqui embaixo, conforme o preço veio subindo aqui, ó, ele já arrastou a ordem, tá? Então agora temos essa função aí do grid dinâmico, que já deu para ver aqui, ó, que está funcionando, beleza? O que vai acontecer aqui na sequência, ó? O preço vai começar a andar contra, tá? Nota aqui que a operação é de compra, a minha zeragem está aqui na banda oposta, mas o que vai acontecer aqui durante o trade é que a média curta vai cruzar com a média longa, tá? E nesse cruzamento, o bot vai identificar a seguinte situação: opa, o trade não está indo mais a meu favor, tá? As médias cruzaram para baixo, então existe uma possibilidade do mercado continuar andando contra, tá? E aí, ao invés de fazer a zeragem lá na banda oposta, ele vai fazer a zeragem onde? Na média, tá? Olha lá, bateu na média, encerrou. E aí, se esse cara aqui continua caindo, tá? A gente salvou a operação, tá? Mesmo sem antes ele chegar aqui na banda oposta. Show de bola, já deu para ver aí como é que funciona, tá? Isso funciona tanto na compra quanto na venda, tá? Se a situação fosse ao contrário, fosse uma situação de venda e as médias cruzarem para cima, o bot vai dar preferência para saída na média toda vez que esta função aqui, ó, estiver habilitada, tá bom? Tem que estar marcado, senão não vai fazer, tá? Nota aqui que tem a funçãozinha aqui, ó, no Cash Bands, aqui embaixo, ó, zerar se cruzar, tá? Tem que estar marcado como sim. Beleza? Show de bola. Outra coisa que foi inserida aqui, pessoal, foi também o grid dinâmico agora no regressão linear, tá? Nota aqui, ó, que tem a possibilidade de você estar utilizando a grade dinâmica. Vou marcar aqui sim, tá? Como de praxe. O resto você tem que marcar tudo não,
tá? Não pode ter mais de uma função habilitada. Então, quando a gente vai utilizar alguma das funções, somente uma das funções pode estar habilitada. No caso aqui, eu vou utilizar o regressão. Então, eu marco sim no usar regressão, sim no grade dinâmica. Quero fazer a zeragem na linha central. Vou utilizar aqui um desvio de 2, 50 para leitura sem stop, tá? Vamos ver se as demais funções estão marcadas não, tá? Aqui ainda está habilitada a proteção. Vou deixar aqui com 150 por enquanto, depois a gente vai testar ela também. Vou deixar 7 níveis, 1 em 1, tá? Vou dar um OK. Aqui como tá 7 níveis, vou colocar no máximo aqui, ó, 7 contratos, tá? Salvar e saiu. O que que eu faço agora? Venho aqui, ó, no indicador e troco o indicador, tá? Duplo clique, porque senão eu tô olhando o cache bands aqui e ele tá mandando ordens baseado em regressão, tá? Vem aqui na lista de parâmetros, vou lá embaixo nos plots, ó, desmarco plotar cache bands, marco plotar regressão, aplicar. OK, pronto. Agora está utilizando o regressão linear como base para fazer em vídeo ordens, tá? Vou dar uma aceleradinha no replay e volto assim que ele fizer uma entrada aí, tá? Bom, pessoal, bot aqui já trabalhando, tá? Fazendo em vídeo ordens. Vamos aguardar ele executar. Olha lá, trade executado. Vamos ver, olha só. Deixa eu pausar aqui, ó. Vocês viram aqui, pessoal, que conforme o preço andou a favor, ele puxou a ordem aqui do grid dinâmico, né? Tá? E aí, quando tocou aqui no centro, tá? Na média, ele fez a zeragem na média, beleza? Vamos dar uma olhada agora na questão da proteção. Tá? Eu vou deixar configurada aqui uma proteção meio baixa, só para a gente conseguir ver ela trabalhando, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, um gatilho de... Vamos tentar R$100 aqui, vamos ver se vai, tá? E vou colocar uma proteção aqui, pessoal, de 70%, ou seja, bateu em 100, acionou a proteção, tá? E aí, conforme o resultado for aumentando, 100, 110, 120, 130, ele vai pegando sempre o pico máximo e calculando 70% do valor para poder fazer a proteção. Se o nosso resultado voltar 70% abaixo do pico máximo, tá? Ele vai fazer a zeragem da operação e o robô não opera mais no dia, tá? Vou dar um OK, vou dar um salvar. Então, por enquanto aqui já está com 55, beleza? Vamos ver se ele bate aí pelo menos 100 para poder fazer o gatilho. Tá? Uma vez que ele disparar o gatilho, aí o nosso bot vai fazer a proteção com 70% do valor máximo que ele fez um dia. Vamos ver se isso aí funciona, tá? Vou até puxar aqui um pouco pro lado para ficar mais próximo aqui do resultado e a gente conseguir ver melhor. Vamos lá, trade executado, preço começa a andar a favor, ó. Nota que a ordem do grid começa a descer junto. Não bateu o gatilho ainda, o gatilho é 100, tá? Vamos ver se vai bater, ó, 105. Então já disparou o gatilho. Ou seja, se voltar para R$70, cara, ele tem que encerrar o trade no dia. Tá? O gatilho já foi disparado, o pico máximo aqui foi 105, certo? Agora o pico aqui foi 124. Então, se a gente fizer a conta, 124, 70% disso, se ele voltar para 86, tá? Ele tem que fazer a zeragem. Vamos ver se a gente consegue fazer ele atuar aí. Bom, estamos no trade 136, 140. Então agora ele vai pegar sempre o pico máximo, tá? Foi ali na casa dos R$140 e vai calcular 70% disso, tá? Então ficou bem interessante, galera. Pro cara que tá com pouca grana, quer entrar ali com um stop de repente curto de 100, R$150, tá? Olha lá, zerou com 100, tá vendo? Ó? Vamos fazer a conta já já. Então ficou interessante pro cara assim, ó, quero entrar, cara, mas não tô topando perder muito pouco aqui, tá? Quero buscar um resultado pequeno. Essa função vai ajudar bastante. E para quem busca resultados maiores também, mas eu acho que vai beneficiar mais quem busca resultados menores, tá, pessoal? Então, quanto que ele tinha feito lá? Foi uns 140 e alguma coisa, né? Vamos jogar aqui se fosse 140. 140 vezes 0,7, ó, 98. Então fez a proteção aí muito próximo, tá? Talvez ele tenha passado ali 141, 42, eu não consegui ver aqui, beleza? Então pode ver que ficou bem próximo de 70% aqui de R$140. Então deu pra gente ver aqui a função atuando na prática, tá? E aí, cara, o robô parou, tá? Hoje ele não entra mais. Já quero entrar novamente com o bot. O que que eu faço, cara? Você pode, por exemplo, alterar os limites, né? Você pode vir aqui e fazer qualquer alteração no robô, não interessa qual parâmetro seja, tá? Ele vai voltar a operar, porque ele reseta todas as variáveis. Todas as vezes que você troca algum parâmetro do robô, todas as variáveis internas são resetadas. Então, aquela variável que tem dentro do bot, que faz o bloqueio das operações no dia, ela vai voltar para zero e o robô vai estar liberado, tá? Então você pode, por exemplo, alterar aqui o próprio parâmetro de proteção, tá? Ou se não, alterar qualquer coisa, tá? Coloca assim aqui, dá um OK. Pronto, o robô vai voltar a mandar ordem. Nota que os plots não fazem diferença, por isso que eu troquei o plot lá, tá? Mas o gatilho tá em 100. Então assim que ele abrir uma operação, ele já vai detectar, opa, tá maior que 100. Sim, o gatilho volta a proteger, tá bom? Caso você queira aumentar o gatilho, aí é só aumentar lá para 150, 200 e o bot vai voltar a operar, tá? Então ficou bem interessante essa função de proteção que antes a gente não tinha aqui no Gradiente, tá? Que vai ajudar bastante a você garantir algum lucro no dia, tá bom? Bom, pessoal, o que mais que foi feito aqui, ó? Além, então, da grade dinâmica, no regressão linear, no cache bands, tá? Aquela função do cache bands, zerar e se cruzar, foi colocado aqui, além, obviamente, da função aqui de proteção, foi criado, pessoal, uma função aqui, ó, de hora programada. Como é que funciona isso? Funciona o seguinte, você quer programar um horário para o robô entrar, tá? Você fez algum estudo e viu que lá no horário X é interessante entrar comprado ou vendido dependendo do dia. Então você vai simplesmente aqui, ó, programar uma hora para ele entrar, tá? Lembrando sempre de colocar tudo não, beleza? Volta nos parâmetros. Ah, já tô com dúvida do que fazer. Volta tudo para não e aí você vai programar só aquilo que você quer operar, tá bom? Porque senão vai confundir. Se tá marcado lá regressão, você quer usar a hora programada, entendeu?
vai dar pau. Então vamos entrar aqui somente com hora programada. Quero estar utilizando aqui a grade dinâmica. Quero fazer uma entrada, pessoal. Vamos ver que horas são aqui no replay, ó. 9h55. Então eu vou colocar aqui para ele entrar às 10 horas. Tá? Às 10 horas, ele vai entrar vendendo, beleza? Se quiser deixar a proteção marcada, não tem problema. Vamos dar um ok. Na verdade, eu vou aumentar essa proteção, porque senão ele já vai pegar o gatilho, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, o gatilho aqui para uns 150, ó, beleza? Vai proteger 70% de 150, ok? Salvar e saiu. Bom, vamos dar o play aqui então. Quando atingir 10 horas, pessoal, ele vai fazer a entrada aí na venda, né? Que foi que eu programei. Então, 9h56 por enquanto. Vamos aguardar às 10 horas. Não tá mais considerando regressão, mais nada, tá? O indicador aqui na tela é só o indicador, não influencia em absolutamente nada. 9h58, 9h59, 10 horas da manhã ele vai entrar vendendo, né? Que era o que eu tinha programado lá. Tá, ó, 10 horas entrou vendido, tá? E já começou a montar o grid aqui. Tá vendo? Então, com isso, pessoal, você consegue fazer aquele sisteminha de head que a gente vem conversando lá no Gradiente Full do MetaTrader, tá? Agora vai ter essa função aqui também para o Profit. Então, você pode, por exemplo, programar, sei lá, quero que às 10 horas um robô entre comprado, outro vendido, tá? Você consegue fazer isso. Como é que você faz, Jean? Cara, muito simples, cara. Você vai abrir o seu modo de automação, nova automação, vai parametrizar aqui, ó, o número de contratos que você quer. Tá? Na aba de entrada, realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, permitir múltiplos envios. Vai selecionar aqui a estratégia. Selecionou a estratégia, vai vir aqui na edição de parâmetro, vai marcar aqui, ó, entrar com hora programada, usar grade dinâmica, tá? E nisso aqui você coloca vender, beleza? Não recomendo utilizar a proteção, pessoal. Até dá, tá bom? Mas ele vai proteger individualmente cada robô, beleza? Aí fica a seu critério, tá bom? Então vamos entrar aqui com no máximo 10 níveis, tá? Ok? Aqui eu vou selecionar o ativo, o InQ25, vamos dar um ok, salvar e sair. Pronto, ele acabou de criar pra gente um robô, tá? Que vai entrar no horário, acho que era 10 horas que eu tinha colocado, né? Agora o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos e duplicar a automação. Pronto. Agora na edição de parâmetros, o que eu faço? Eu venho aqui e ele já tá parametrizado aqui pra mim, ó. Tá vendo? Só que esse aqui tá como vender, então marca vender não, comprar sim. Tá? Vamos colocar o horário com o mercado aberto para a gente ver ele entrando os dois simultaneamente, tá? Então vou colocar aqui, agora são 15h27, vou por 15h30. Beleza? 15h30, ok. E aí eu vou ver ele entrando aqui no mercado aberto, tá? Um comprado e outro vendido, beleza? Só vou trocar aqui esse horário para as 15h30, que é o horário em que eu gravo esse vídeo aqui, para vocês verem ele entrando normal, tá? Sem ser replay. Então coloco aqui, ó, 15h30, ok, salvar e sair. Show de bola. O que eu vou fazer? Ó, vou executar as duas automações e aí eu vou minimizar isso aqui e vou abrir duas janelas, né, para eu poder acompanhar, tá? Então clico aqui em gráfico, novo gráfico, vou tentar acelerar aqui para ele não, para dar tempo da gente ver ele atuando às 15h30, tá? Janela, clico aqui em janela, dividir verticalmente, só que eu vou minimizar, tá? Novamente aqui, janela, dividir, arrumar verticalmente, vamos colocar um layout aqui qualquer, tanto faz. Tem que selecionar agora aqui, ó, a carteira do bot, tá? Eu não sei qual que ele criou aqui pra mim. Eu acho que era Gradiente Robot e Gradiente Robot 2, se eu não me engano, tá? Vou pôr aqui num minuto. Show de bola, pessoal. Agora é só aguardar. São 15h29. Vamos ver aí se às 15h30 um dos robôs entra comprado e o outro vendido simultaneamente, tá? Olha lá, turma. Tá vendo? Um entrou comprado e o outro entrou vendido, tá? E agora eles vão seguir aí montando o grid, baseado nos parâmetros que eu coloquei lá para eles, tá? Ele leva um tempinho aqui para colocar, porque o Profit tem um delay de até 15 segundos na colocação das ordens, beleza? Então aqui ele já executou, porque o preço avançou, puxou o grid, já executou uma ordem, colocou uma saída, tá? E o da venda aqui por enquanto tá parado. Se o preço cair, ó, ele vai arrastando o grid aqui, tá vendo? Então aqui ele segue montando grids de compra e aqui ele segue montando grids de venda, então agora você tá redeado, tá? Porém, parcialmente. Nota que aqui a gente está vendido em um contrato, aqui a gente já está comprado em 3, tá bom? Aqui tá ganhando 11, 12, tá? Aqui tá perdendo 30, 40 reais. Então, qual que é a ideia de você rodar dessa maneira, né? A ideia é que se você ficasse, por exemplo, comprado ou vendido direcional, você estaria só ganhando ou só perdendo, certo? Dessa forma, você consegue ganhar numa ponta, tá? E na outra, provavelmente você vai perder. Mas aquela que você tá ganhando, ela dá uma gordura para aquela que você está perdendo, entendeu? Então numa você está ganhando 50, na outra está perdendo 30, na prática você está ganhando 20, beleza? E aí se ele vai por um lado, corre muito forte para um dos lados, aquele robô que está ganhando, está indo a favor, por mais que ele ganhe pouco, ele consegue amortecer uma parte do prejuízo, tá? Então essa que é a ideia do hedge, tá? Porém, você não pode ligar em qualquer tipo de mercado. Hoje, por exemplo, pessoal, é o dia da super quarta, tá? É um dia que o mercado ficou muito volátil, ó, tá vendo? Tá máxima até a mínima aqui, ó, em torno de 1.500 pontos, desceu tudo, subiu tudo, foi e voltou várias vezes no dia. Então hoje não é um dia muito aconselhável assim para poder fazer isso, tá? Você tem que escolher dias aí que o mercado tá mais tranquilo, tá? Mas se não tenha notícias, entendeu? Porque senão você vai passar apertado, tá bom? Você pode rodar isso aqui tanto no índice quanto no dólar sem problema nenhum. Agora eu vou falar para vocês o problema de rodar isso aqui no Profit, diferentemente do MetaTrader, que é o que? Você não consegue bloquear os dois robôs quando eles atingem um resultado global. Por exemplo, quando a soma dos dois
no loss estiver, por exemplo, em R$ 500, parar e zerar os dois. Ou quando estiver ganhando R$ 500, zerar os dois, tá? Você não consegue fazer isso. Eu não consigo pegar o valor desse robô, mais o valor que tá dando nesse robô, e se estiver positivo ou negativo num valor X, zerar os dois e parar. Eu só consigo fazer isso individualmente. Então, no MetaTrader não. No MetaTrader eu consigo controlar quantos robôs eu quiser a partir de um robô mestre. Então, por exemplo, eu tenho o bot mestre aqui, sei lá, de robô de número mágico 1, e eu consigo controlar a soma dos resultados globais do robô 2, 3, 4, 5, quantos robôs eu quiser, ele vai somar tudo. Quando a soma global bater um valor, sei lá, de R$ 500, ele zera no dia. Ou um loss de R$ 1.000, ele também para. Aqui no Profit ainda não tem como, tá bom? Então, você vai ter que ou ficar de olho para poder fazer a zeragem, tá? Ficar aí acompanhando. Ou, pessoal, você pode vir aqui na aba de risco, colocar um objetivo de ganho e de perda diário, tá? Para cada bot. Então, o que acontece muitas vezes no dia é os dois robôs fazerem um dinheiro bom, você tá entendendo? Por exemplo, você entrou agora redeado. Aí você coloca aqui, por exemplo, R$ 300 para esse robô aqui da compra e também R$ 300 para o robô da venda. E aí o robô da compra para com 300, mas às vezes o da venda continua operando, tá? E só vai parar quando chegar lá no 300 dele, entendeu? Então aqui você só consegue trabalhar separado, não consegue trabalhar junto, tá? Infelizmente. Existem aqui uns limites da conta, tá vendo, ó? Perda maior da conta, né? Ele somaria tudo que você ganhou ou perdeu na conta. Mas, se você vir aqui na edição de limites, você vê que não tem opção de zeragem, tá vendo, ó? Ele somente bloqueia o aumento de posição. Ele não faz a zeragem das posições quando aquele valor global é atingido de limite ou de perda, tá bom? Então, isso aqui o Profit acabou ficando devendo, tá? Ele poderia ter aqui uma opção para a gente poder fazer a zeragem geral, né? Quando o resultado da conta bater X, zera tudo e bloqueia, tá? Mas infelizmente não tem como. Então ou você fica olhando aí, pessoal, tá? O resultado e zera na mão, ou programa as metas individuais para cada bot, tá? Olha que interessante, ó, esse aqui tá ganhando 45 e esse perdendo 22, então você estaria ganhando 20 no dia, tá? Show de bola? Jean, gostei desse robô, cara. Como é que eu faço para testar ele? Você vai fazer o seguinte, meus amigos. Aqui na descrição vai ter um link, tá? Você vai clicar lá e aí ele vai abrir esta página aqui para você, tá? Onde você pode escolher o robô que você deseja testar. Este robô que eu estou falando no vídeo de hoje é esse aqui, ó, Gradiente Full, tá? Do Profit, beleza? Tem também aqui o robô Black Box do MetaTrader, tem o Gradiente Full Pro MetaTrader, que é um robô praticamente idêntico a esse que você acabou de ver do Profit, porém ele tem algumas coisas a mais, tá? Não paga nada para rodar. Aqui no Profit você tem que pagar a mensalidade também para Nelogica para poder rodar, beleza? Se você tem capital aí de menos de 5 mil, recomendo para você o Cash Bandits, seja ele para Profit ou para MT5, tá? Acima de 5 mil, recomendo aí para você Black Box ou qualquer outro robô aqui dessa lista, tá bom? Lembrando, todos eles aqui fazem preço médio, tá? Exceto o robô Cash Bandits, que ele é um robô que entra só com a entrada e saída ali direto, tá bom? E qual a diferença do Cash Bandits para o Gradiente? Você falou aqui de Cash Bandits dentro do Gradiente. Isso. Dentro do Gradiente existe a função do Cash Bandits, tá? Mas o Cash Bandits sozinho não monta Gradiente, beleza? Cash Bandits sozinho é somente uma entrada e uma saída, beleza? Olha que interessante, pessoal, o resultadinho, ó. Na faixa aqui de R$ 80 no robô vendido, tá? R$ 10 no robô da compra. Então tem hora que até os dois robôs estão ganhando, tá? Pode acontecer. Agora, se o mercado dispara muito forte contra, aí não tem jeito, ó. Logo aquele que tá contra começa a perder dinheiro e o outro vai ganhando aqui, devagarzinho. Beleza, pessoal? E para você que já tem o Gradiente Full, pessoal, o que você vai fazer? Você vai entrar na área de membros onde você fez a compra, tá bom? E vai baixar o robô novamente. Se você comprou lá pela Hotmart, é na Hotmart. Se você comprou no meu novo sistema aqui de área logada, pessoal, tá? Da No Risk No Gain, aí você entra lá e faz o download. Então cada um entra na área de membros por onde comprou. Uma vez eu utilizava a Hotmart, hoje eu não uso mais. Mas pro pessoal que ainda tem acesso lá à Hotmart, é só entrar e fazer o download do bot. Beleza? Cara, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço, meus amigos. E até mais.